Olá, amigos! Estamos aqui para mais um vídeo na área de louvor, música, compositores, adoração. Então, antes de eu continuar, eu vou falar um assunto controverso hoje, que é o uso da bateria nos cultos das igrejas. Você concorda ou não? Eu vou deixar aqui os seus comentários, especialmente bateristas, tá? Deixem aqui seus comentários. Não se esqueça de se inscrever e dar o seu gostei ou não gostei. É sobre o uso de bateria nos cultos. Eu estava ouvindo, alguns dias atrás, um pastor da Assembleia de Deus. Veja bem, gente, quando eu digo Assembleia de Deus, eu não estou criticando, porque eu sou da Assembleia de Deus, tá bom? O pastor estava reclamando da modernidade que entrou na denominação nos últimos anos. E para citar esta normalidade, ele cita a introdução do uso da bateria nos cultos da igreja. Eu acredito que ele está muito desatualizado. Porque no passado, a gente não tinha uso de bateria na igreja. Mas eu me lembro muito bem, eu trabalhei muitos anos ali naquela região serrana do Rio de Janeiro, Lídice, Passa Três, Mendes, Santana de Barra, com meu velho pastor Antônio de Paula, meus amigos Otoniel e Osiel. Percorri o Rio de Janeiro do sul até o norte, lá em Campos, passando por Itaperuna, Santo Antônio de Pádua. E nos cultos não havia bateria, mas havia o bumbo, havia a tarola, tá? Havia os pratos, tá? E havia também o triângulo. Então tinha uma pessoa tocando bumbo, outro tocando tarola, outro tocando pandeiro, outro tocando sininho. E quando diziam assim, vamos dar o tom para o hino, simplesmente o cara do bumbo dava bum e saía cantando. Não havia nem um violão, uma guitarra, um acordeão, um teclado, naquelas congregações de cidades interioranas. Então esse pastor está desatualizado porque, na realidade, hoje, a bateria, ela reúne, numa só peça de instrumento, ela reúne o bumbo, ela reúne todos os outros componentes, tá? A caixa, a tarola, os timbalões, né, que fica acima do bumbo, os pratos ou símbolos, o triângulo, né? E dependendo do lugar tem outros nomes. Se você fizer uma pesquisa na internet, você vai ver a qualidade de uma bateria e de um baterista que saiba tocar. Então, onde está o problema hoje nas igrejas? Eu quero acentuar aqui com você, tá? O problema na igreja está no baterista e não na bateria. Porque tem gente, especialmente jovens, metidos a baterista, que nunca estudou como se toca aquele instrumento. Simplesmente se agarrou naquele instrumento, porque ele é fascinante. Você mete o olho nas criancinhas, o baterista lá no canto do púlpito ou em algum lugar, termina o culto, as crianças querem ir para lá, querem bater naquele negócio, porque ela chama muita atenção, né? Mas os bateristas batem no instrumento, eles não tocam, deixe-me dizer, eles batem. Parece que lançam sobre aquele instrumento toda a sua energia, toda a sua raiva, sei lá, toda a sua ira, todo o seu vigor emocional, sem entender que ela é apenas um instrumento para dar o ritmo da música. Ela serve para isso, não é para show.
é para dar o ritmo. Tá? Então, outro problema que a gente vê muito frequente hoje, eu até fiz uma anotação aqui, é que em algumas igrejas que eu vou, eles fazem um aquário e colocam o baterista lá dentro. O pobre baterista sofre, né? Só que o som continua igual, porque para ter um aquário, você tem que ter uma boa mesa de som e o operador de som é que vai controlar na mesa de som a altura da bateria. É como esses cânticos que cantam aí com playback. E às vezes o sonoplasta, o irmão que cuida do som, deixa o som do playback mais alto que a voz do cantor. E isso é terrível, né? Então a mesa de som é que tem que controlar o som à altura da bateria. Tá? Agora veja bem, tem igrejas, e eu confesso, gente, eu ando em tudo que é congregação, igrejas grandes, para 2.000 lugares, igrejas pequenininhas com 50 lugares. Porque eu faço questão de ir em todas, onde eu sou convidado a pregar, a ensinar a palavra de Deus. E às vezes eu vou em umas congregaçõezinhas pequenas, tamanho exíguo, com 50 cadeiras, e bem ao meu lado, no púlpito, tem uma bateria. Tem uma guitarra solo, um contrabaixo, um teclado e uma bateria. E eles disputam o som, a altura. Eu não sei se eu aguento o trinado do guitarrista solo, a altura do contrabaixo, porque o contrabaixo, o som assim é maravilhoso para dar o ritmo, só que ele é um som que se propaga, chega a doer nos seus ouvidos. E eu sou cardíaco, meu coração fica assim, ó, pum, pum, pum. Eu já me afastei de vários lugares por causa do som, desse som alto do contrabaixo. E ainda tem a bateria. E essa bateria não é bem tocada. Então o que eu estou fazendo? Eu levo meus tampões de ouvido e coloco, não discretamente, abertamente, tum, 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 coloco meus tampões de ouvido, porque eu não aguento ouvir aquele som. Tá? Gente, uma bateria não serve para um lugar pequeno. Bateria é para espaços grandes, não é para lugarzinhos pequenos. E também não é para bater, é para dar um ritmo, é para tocar suavemente, tá? Por isso que o bom baterista, ele não aparece. Eu conheço bons bateristas aqui no meu estado. E eles são mestres. Eu admiro quando eles tocam, porque eles tocam com uma destreza, uma habilidade. E outra coisa, eles estão lendo a partitura da música e sabem a hora de dar ênfase e a hora de dar um som mais baixo. E quando se toca, então, os cânticos de adoração, que às vezes você precisa tirar o ritmo, fazer ralentando, fazer uma música bem calma, e o baterista insiste em bater forte. Às vezes eles discutem comigo, eu digo, querido, esse cântico aqui, eu vou cantar um canto gregoriano, um cântico do 3º século. E o baterista quer tocar, mas não é, canto gregoriano não se toca com bateria. No máximo com um órgão. Então fica aqui a minha advertência. Eu espero que os bateristas aprendam a tocar bateria. Deus abençoe você.